Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Live D20, que é onde aos domingos a gente conversa aí sobre exercício e diabetes. Para quem está acompanhando aí pelo YouTube, mesmo pelo Facebook, eu ainda não tenho, né, o equipamento aí para poder fazer a transmissão simultânea aí com a imagem das duas pessoas. Então, sempre quando a gente conversa com alguém aqui, o que eu faço? Eu pego esse vídeo, edito ele e depois eu subo lá no Facebook e no YouTube. Então, para quem está acompanhando aí, quiser acompanhar pelo Instagram, tem acesso aí às duas imagens. Caso contrário, eu subo depois, assim que terminar a live, eu já faço o upload tanto para o YouTube como também para o Facebook. Então, pessoal, boa noite. Né, a gente está iniciando aí mais uma live D20. Eu sou Roberto Doro. Aqui é a live D20 onde a gente conversa aí sobre exercício e diabetes. E durante essa semana que passou, eu fiz aí várias lives com relação a o objetivo, né, é preparar em termos de conteúdo aí a aula que eu vou dar, né, daqui 2 semanas, né? Vai ter essa semana agora ainda de live. Eu vou trazer um momento aí de que é diabetes, você no controle, né? Eu trazendo exatamente essa questão da jornada da hemoglobina glicada em menor do que 7. O que é hemoglobina glicada? Né? A referência que a gente tem se quem tem diabetes está tendo um bom tratamento ou não. E ela é dada com base na média das glicemias num período anterior ao que você fez o exame. Então, fazendo o exame hoje, o resultado que der em termos de glicosilação, quer dizer, quanto a hemoglobina se ligou à glicose, o percentual desse exame ele é dado com base a 3 meses atrás. Então, a hemoglobina glicada ela representa, né, o que hoje a gente tem aí como referência do padrão ouro para o controle aí do diabetes. Há alguns questionamentos por questões aí da hemoglobina glicada ser a média da glicemia. Então, a gente sabe que o valor médio ele é muito sensível a valores, por exemplo, muito acima ou valores muito abaixo. Quando você soma e tira a média, a tendência ela de repente fica ali dentro de um valor que é esperado, apesar que 7% de glicosilação seria uma média de glicemia aí nos últimos 3 meses de 154 miligramas por decilitro. E muitas vezes o que é questionado é que tem pessoas que têm diabetes, né, tipo 1 ou tipo 2, está próximo ali de 7%, ou tem muitas vezes 7% como parte do tratamento, é um bom tratamento, mas para a qualidade de vida da pessoa muitas vezes não é tão bom. Então, porque ele está fazendo muitos momentos aí hiperglicemia e muitos momentos de hiperglicemia. E claro, isso aí para a qualidade de vida realmente não é nada legal. Então, o que hoje a gente usa aí para associar a hemoglobina glicada? Então, o objetivo é ter, sim, a hemoglobina glicada menor do que 7. Esse é o primeiro passo. Segundo, avaliar o que é chamado de tempo no alvo. Então, tempo no alvo são 2 valores de glicemia, aonde eles vão representar aí valor aonde o indivíduo não vai ficar hiperglicêmico e nem hipoglicêmico. Então, mantendo nessa faixa de glicemia, que para quem tem diabetes, o que é recomendado, valor menor do que 180, na maior parte do tempo, e também valores acima de 70. Então, deixando, mesmo que tenha variabilidade entre 70 e 180, quer dizer, são 110 aí, miligramas por decilitro que pode ter de variabilidade na glicemia, isso ainda vai representar, aí, tirando um valor médio, um bom controle para quem tem diabetes e pensando aí na qualidade de vida desse indivíduo, se ele conseguir ficar pelo menos 70% dentro dessa faixa de glicemia, quer dizer, abaixo de 180 e acima de 70, ele certamente vai ter uma boa qualidade de vida, porque vai fazer poucos momentos com hipoglicemia, que traz tanto desconforto para quem tem diabetes, e também poucos momentos aí em hiperglicemia, que geralmente deixa aí o indivíduo normalmente com sintomas clássicos aí quando a gente tem o diabetes descompensado, que é ficar lá fazendo muito xixi e tomando água aí direto, tá certo? Então na última semana aí o que eu fiz, nessa semana aí de diabetes você no controle. Cada dia da semana eu trouxe ali um tópico para a gente discutir com relação, né, ao quanto cada um desses tópicos vão contribuir para acelerar esse processo, né, de você conseguir chegar a um bom controle aí do diabetes com o seu aluno que tem diabetes, ou então os fatores que normalmente vão servir como uma espécie de obstáculo. Então, o que a gente falou nessa semana? A gente começou falando do medicamento, né, que o ajuste aí no medicamento ele é importante para a gente chegar lá. A retinopatia diabética, que seria aí um obstáculo que a gente tem, né, e claro, com o tratamento a gente pode evitar, inclusive dele aparecer. A alimentação, que também seria aí algo para alavancar, né, a conseguir aí um ótimo tratamento para quem tem diabetes. A nefropatia diabética, que não deixa de ser aí outro fator de
de obstáculo para a gente conseguir ter um bom controle do diabetes, e o exercício físico, que é o que a gente, né, normalmente se propõe a falar aqui no canal, que é sobre exercício e diabetes, mas não tem como a gente falar somente do exercício e esquecer, por exemplo, das outras partes tão importantes aí, que seria o medicamento e a alimentação, tentando buscar aí um bom controle de quem tem diabetes. Então, para a gente que é profissional de educação física, quer dizer, essa semana eu trouxe aí, né, bastante conteúdo a respeito disso. Inclusive, se alguém tiver alguma dúvida, né, de repente ficou alguma, falou, professor, eu vi lá a live, eu sei que muitos, às vezes, por uma questão de horário, hoje a gente tem aí trocentas lives acontecendo todas ao mesmo tempo. Então, o que eu tenho feito? Para cada live que a gente tem feito, eu tenho deixado aí por pelo menos 24 horas. Então, se não deu para você assistir, você assiste um pedaço num momento do dia lá, outro pedaço em outra parte do dia. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode já mandar aí, que eu já respondo para vocês com relação aos conteúdos que nós demos aí na semana que passou. E nessa semana agora, a gente também vai continuar aí trazendo um dia, trazendo algo que alavanque um dia que geralmente cria aí algo que a gente precisa ter mais atenção, porque certamente vai ser um obstáculo aí que precisa ser driblado para a gente conseguir aí um bom controle do diabetes. Então, a gente viu aí a questão relacionada aos medicamentos, né? Medicamento, a gente viu que hoje, para o tratamento de diabetes tipo 2, a gente tem vários tipos de medicamentos. Então, medicamentos não só como era antigamente, né, há anos atrás, só tinha medicamento que a função dele, quer dizer, ele ia agir no sistema, sinalizando lá para o pâncreas para ele produzir uma quantidade maior de insulina. Então, antidiabéticos orais aí com função hipoglicemiante, né? A ideia era diminuir a glicemia, ativando o pâncreas para ele produzir mais insulina. Depois, com o passar dos anos, foram chegando os outros medicamentos, como hoje a gente tem a metformina, que é muito usado, é o primeiro geralmente que é utilizado no tratamento de quem tem diabetes, tipo 2, e ele é um medicamento que ele é chamado de anti-hiperglicemiante, quer dizer, ele vai ser um tipo de medicamento que vai trabalhar para evitar que a glicemia aumente do indivíduo que tem diabetes. Então, hoje a gente, quando pensa ali, quando leva em consideração, eu sou profissional de educação física, eu vou trabalhar, ou eu estou trabalhando aí com um aluno que tem diabetes, tem uma pessoa que veio ali trabalhar comigo, veio treinar comigo e ela tem diabetes, a gente precisa, sim, determinar qual tipo de medicamento. Porque tem uma linha mais nova ainda, que tem no mercado, né, que chegou aí, que geralmente ela é glicose dependente. Então tem lá o GLP-1, que é liberado quando a gente se alimenta aí com carboidrato. Conforme o carboidrato vai passando pela membrana intestinal, o próprio intestino libera o GLP-1, que é uma incretina que tem a função de ir lá no pâncreas e falar, produz mais insulina que está chegando um monte de glicose aqui. Só que essa incretina ela tem um tempo de duração aí pequeno, de 1 a 2 minutos no máximo. Então o sistema ele controla de que maneira? Existe uma enzima chamada DPP-4 que vai lá e elimina, né, o GLP-1. O tempo de vida útil dele é muito pequeno. Porque ele vai lá e estimula o pâncreas a produzir uma grande quantidade de insulina num curto espaço de tempo. Então a incretina ela vai até lá e acaba minimizando esse processo. Então são os medicamentos aí que são chamados aí de glicose dependente. Quer dizer, se você não se alimentar com carboidrato, ele automaticamente não vai fazer efeito. Então, isso também tem uma relação aí direta com o exercício físico. Então, na semana que vem a gente vai ter uma aula onde eu vou falar só a parte relacionada ao medicamento e o exercício físico. Então, a gente vai pegar mais a fundo, né, nisso, mas são situações que a gente precisa entender. Tem medicamento, por exemplo, que ele sensibiliza o receptor de insulina. Então, quer dizer, ele vai fazer o mesmo efeito que o exercício faz, né, a parte do pós-exercício. Então, a gente faz exercício, dependendo do tipo de exercício, tempo que você fez, o receptor de insulina fica sensibilizado. E existe sim medicamentos no mercado que fazem isso. Então, a gente tem sim essa questão relacionada aí aos diferentes tipos de medicamento e a gente tem que levar em consideração quando a gente vai trabalhar aí com quem tem diabetes, certo? O Johnny, que é o nosso convidado de hoje, aí ele já entrou, está aqui pedindo a solicitação, já vou chamar o Johnny, né? Depois a gente falou da parte da retinopatia diabética, que é uma situação preocupante, porque a própria variabilidade na glicemia, quer dizer, sobe muito rápido, baixa muito rápido, pode aparecer a retinopatia, quer dizer, ela pode, né, fazer com que o portador de diabetes aí tenha retinopatia, desenvolva retinopatia, e o que é pior, essas mudanças bruscas, para quem já tem retinopatia, tende a agravar. Então, é algo que a gente precisa tomar cuidado aí. A alimentação, né, não tem o que falar, é uma ferramenta extremamente importante aí, junto com o exercício, porque ela tem que fornecer energia para o nosso corpo trabalhar de uma maneira equilibrada, e além disso ainda tem energia lá para quando a gente vai fazer o exercício.
a nefropatia diabética, que também é aí uma questão relacionada a um obstáculo, né, que deve ser vencido aí quando a geração aí, essa chegada, né, a um bom controle aí do diabetes, quer dizer, eu preciso chegar e ter uma glicemia mais ou menos controlada, não ter complicação crônica, então tudo isso são situações aí que a nefropatia no fim ela vai atrapalhar, mesmo que ela está diretamente ligada aí com a hipertensão também. E também aí o exercício físico, que é o nosso carro-chefe aqui no canal, e é o que a gente, né, sempre fala aí dos benefícios, né? Claro que existem alguns riscos, mas são bem menos do que quando a gente compara aí com os benefícios, né? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje aí com o Johnny, né? O Johnny, ele foi, né, eu tive a felicidade de conhecê-lo aí na graduação, foi aluno meu na graduação, na educação física. Hoje ele é um profissional de educação física já formado, trabalha aí como personal, e, inclusive, ele tem treinado aí a mãe dele, que tem diabetes também. E aí, Johnny, boa noite, seja muito bem-vindo. Muito obrigado aí por ter aceito o convite. E, por favor, se apresente aí para o pessoal, por gentileza. Boa noite, professor. Boa noite para todo mundo que está na live aí. Eu que agradeço o convite por estar participando aí desse trabalho excelente que vem realizando aí, acrescentando na vida dos profissionais de educação física e das pessoas portadoras de diabetes, né? E eu sou um beneficiário desse trabalho aí. Como você já disse aí na apresentação, fui aluno seu na graduação, e desde a graduação, inclusive depois da aula, a matéria que se lecionava lá era fisiologia e nutrição, e sempre depois das aulas você tinha um grupo que fazia estudos sobre diabetes, né? Então isso daí já vem de muito tempo, esses estudos com diabetes que você vem passando para o pessoal, não é de agora, desde a graduação. E aconteceu, depois de formado, eu ainda fui fazer um curso ainda, fora, fui do CREF, você estava ministrando o curso. E, por coincidência, comecei a trabalhar, quando comecei a trabalhar, caiu na minha mão um aluno diabético, não sei nem se está lembrado, faz alguns anos aí, ainda na época entrei em contato, professor, pô, o cara chegou assim e tal, me dá um help, aí começou a dar as diretrizes ali, como que ele chegou, qual que era o estado, não sei o quê, e daí de uns tempos pra cá, minha mãe também, que era diabética, né, dou treino pra ela e tal, e daí com esse negócio de pandemia, daí o treino ficou mais acentuado, eu tive que comecei a trabalhar mais a fundo com ela, né? Porque de primeiro não tinha tanto tempo para estar trabalhando, né? Com ela, né? Então dava treino de musculação na realidade 2 vezes por semana. E o restante da semana, sabe? A pessoa deixa para lá, daí já não treinava, os dias de fazer aeróbico, a pessoa daí já não ia. Agora com a pandemia não, daí começou a treinar mais a fundo. E alguns ajustes ainda precisou ser feito, né, no treinamento com ela. Então, comecei a estudar o diabetes mais a fundo e te reencontrei novamente. Então, foi nas lives de 20, né, daí reencontrei e tal, daí tava alguns ajustes, a glicemia, quando era ao amanhecer, quando era para amanhecer hiper, ela estava amanhecendo hipo. Algumas coisas assim, eu falei, e eu não tinha noção exatamente do tipo de insulina, né? Então foi onde eu entrei em contato, daí pegou e já me ajudou nesses ajustes, né? Falei, professor, o senhor corre aqui, tô com dúvida aqui, nesse tipo de insulina, ela não teria que ter um outro tipo de insulina para estar corrigindo isso daí? Daí você pegou, me auxiliou e daí a gente segue firme aí no trabalho aí, sempre pedindo help quando precisa e sendo beneficiário, né, desse trabalho. Uma coisa que talvez dos poucos profissionais aí que estejam com tanto tempo de experiência, tem a Denise, né, que eu conheço ela, que ela é lá de Brasília, é uma professora lá na Universidade de Brasília. Ela também tem diabetes tipo 1 já há muitos anos, cara. Eu não sei se ela tem mais tempo do que eu, ou mais ou menos na mesma faixa aí. Então, assim, eu comecei a estudar diabetes, né, há muitos anos atrás, e uma coisa, eu acabo me enquadrando, né, quando você fala assim, a gente como profissional de educação física tem dificuldade. Eu sou profissional de educação física. Antes de ser profissional de educação física, eu sempre fui diabético. Então, uma coisa que eu tenho para mim
jamais eu vou deixar uma pessoa com diabetes que me procura pedindo ajuda, ou mesmo virar as costas para um profissional da educação física, né? Isso aí é uma coisa que eu sempre fiz, né? Tanto que na faculdade eu nem aula para grupos especiais eu não dava, mas sempre ajudei quem me perguntou sobre exercício de diabetes. Então isso e a ideia do canal agora é exatamente essa. Então isso pode ter certeza, que eu puder ajudar, eu sempre vou ajudar. Agora o que eu quero que você comente aí com o pessoal é assim, quando você me procurou, você falou da sua mãe que ela estava com esses esquemas de hipoglicemia, né, hiperglicemia, e ela está usando o que atualmente para o tratamento? Que tipo ela usa insulina, é isso, né, que você falou? E que tipo de insulina que ela vem usando aí para o tratamento? Então, ela usa o tipo de insulina de longa duração. Então, aquela de 24 horas, né? Duração de 24 horas. E o estranho, que ela tem mais de 50 anos com diabetes, né? E sempre apanhou pra caramba com diabetes, já sofreu pra caramba. Então, antes, eu mesmo não tinha noção do que era o diabetes. E a pessoa que tem diabetes no começo não leva muito a sério, né? Então, ela sempre foi de comer muito doce, sempre essas coisas não levava muito a sério. E depois comecei a estudar tal, mas e para educar a pessoa? Que a atividade física é importante, que o exercício físico é importante e é difícil. E eu mesmo não tinha noção dos tipos de insulina, só sabia que ela tomava insulina. Então, ela já tomou vários tipos de insulina. Ela já tomou a rápida, a NPH, agora ela está com a de longa duração. E na de longa duração, eu achava estranho porque ela tomava só um tipo de insulina, mas ela não tinha uma insulina de efeito rápido, né? Para regular, né? Então, eu achava estranho, porque ela tomava insulina por volta da hora do almoço, e ela demora, acho que cerca de 1h30, 2 horas para começar a fazer o efeito, né? Para começar a ativar. E sempre no período da tarde, a glicemia dela subia. Então, estava subindo mais. Eu estava achando estranho, e ela treinava pela manhã. Foi quando eu entrei em contato com você e falei, professor, está tendo alguma coisa errada. Ela não teria que ter uma insulina de correção rápida, porque para quando subir ela ter essa insulina, o médico não passou essa insulina para ela. Então, ela só está com a de longa duração. Foi onde nós fizemos os ajustes de exercícios, né? Porque ela só treinava pela manhã. Então, nesse quadro de hiper, eu tinha pensado em mudar o treino dela para o período da tarde, para ela poder abaixar, né, essa glicemia. Aí foi quando você me orientou ali para estar dividindo o treino em 2 períodos. Então, no período da manhã, onde ela consegue treinar, ela treina meia hora pela manhã, que ela faz o aeróbico, ela tem uma bicicleta em casa, tem os aparelhos em casa, ela é privilegiada em relação a isso daí. E à tarde ela faz mais um pouco, então nós ajustamos com isso daí, ficou melhor, porque o que acontecia? De manhã, pela manhã, onde geralmente a pessoa tem que amanhecer não, né? É mais comum amanhecer com hiper por conta dos hormônios contrarreguladores, tal, a insulina, ela amanhecia com hipo. Então, achei estranho isso daí. Mas o que acontecia também? Quando a glicemia dela estava ficando muito alta pelo período da tarde, ela estava tomando mais uma dose de insulina. Então, ela via, e a insulina dela é de longa duração. Além a insulina dela é a Lantus, né, que ela toma, é isso? Que ela aplica lá? Isso, essa mesmo. Mas ela usa algum outro medicamento antidiabético oral junto com a insulina ou não? Só a insulina mesmo? Não, ela está só com a insulina. Só com insulina. Antes ela usava um outro medicamento. Ela usava um outro medicamento, eu não lembro o nome agora. Mas ela usava um outro medicamento, sim. E agora ela está com a insulina. E daí, como ela ficava em hiper, ela tomava na hora do almoço. A insulina, o efeito dela vai fazer depois de 1h30, 2 horas. E ela tomava uma outra dose. Eu também não sabia desse detalhe, né? Daí foi quando nós conversando, tava falando, não, ou é o excesso de insulina. Daí eu peguei e perguntei, ela falou, não, eu tomo mais uma dose à noite. Falei, não, então é isso, é batata, por isso que ela amanhece em hipo. Que ela vai fazendo o efeito durante 24 horas, e chega à noite, ela tomou uma dose a mais, suplementou com uma dose a mais, que na verdade é assim, né? Isso é por isso que até acho que foi na segunda-feira que eu falei sobre medicamentos, né, para o diabetes. Isso é uma coisa que a gente
sabe, tem que tentar identificar, você vê, porque o que aconteceu, né? Eu junto com o Johnny, né, eu quero que vocês saibam aí, eu tentei ajudar da maneira que a gente conhece, quer dizer, o que a gente faz? É o exercício. Então, já que agora, por conta desse isolamento social, a dificuldade em agora marcando consulta, esse tipo de coisa para consultas de rotina, o que a gente tentou buscar? Alguma situação de emergência onde a gente conseguisse ajudar. Então, a gente tentou pelo exercício, porque claramente tem aí sim uma deficiência no tratamento medicamentoso, né? Porque no caso, se você está usando uma insulina basal, teria que estar no mínimo com um antidiabético oral associado, ou se não tem um antidiabético oral, automaticamente uma insulina com uma duração mais curta, uma insulina rápida ou uma ultra rápida. Não tem como você fazer tratamento dessa maneira. Só que aí o que sua mãe entendia? Eu uso a insulina baixa a minha glicose. Só que se eu meço agora, na hora do almoço, lá, aplico, começou a fazer efeito, tende a baixar. Só que da tarde ela começava já a ter quadros de hiperglicemia. E aí qual o único recurso que ela tinha? Vou aplicar de novo insulina, porque o que aplicou não foi suficiente. Só que aí o que acontece? Depois de 1h30, 2 horas, aquela que estava fazendo efeito junta-se a essa nova dose, que era o que justificava ela fazer hipoglicemia madrugada. Foi o que eu falei para você. Eu falei, cara, não tem como com insulina de longa duração, e ainda mais essas que não têm efeito máximo, ela fica ali no platô, fazer hipoglicemia. Aí quando eu falei para você, confirma com ela se ela não aplicou uma outra dose, porque não tem uma dose única, igual ela está fazendo uma vez a cada 24 horas, não tem como fazer hipoglicemia. Então, eu acho que aqui eu fiz questão de conversar hoje com você mesmo para a gente trazer essas informações para as pessoas, porque qual é o problema que a gente tem? Muitas vezes quem tem o diabetes, por isso que eu falo, precisa sim ter as consultas que são periódicas. Claro que agora a gente foi uma situação adversa, então a gente tentou consertar do jeito que deu, aí foi fazendo um pouco mais de exercício, mudando as intensidades, a gente já comenta isso aí também, mas a ideia era não deixar o ajuste do medicamento, ele faz parte do sucesso do tratamento, não tem como a gente ter um ótimo controle de diabetes aí sem ajustar o medicamento. E foi o que aconteceu, né? Ela tentava corrigir com uma insulina de longa duração, que tomava outra dose e ficava lá 24 horas fazer efeito. Tudo bem que ela fazia hipoglicemia quando acordava, mas depois que ela se alimentava, provavelmente até a hora do almoço, que já estava acabando o efeito da primeira dose, depois do almoço, provavelmente ela não ficava tão com hiperglicemia no segundo dia, porque ainda ia ter um resíduo da outra insulina que estava fazendo efeito. Né? Então, de certa maneira, para ela, a médio prazo funcionava. Só que a curto prazo trazia hipoglicemia, né? Não tinha jeito. Aplicava à noite, depois outro dia de manhã estava fazendo hipo. Né? Então, porque assim, para nós, para ela, né, que eu só acompanho, mas para quem tem o diabetes, eu acho que a hipoglicemia acaba sendo pior, porque eu vejo que o maior sofrimento dela é quando tem o quadro de hipo. Então, quando que ela mudou? Quando que eu consegui colocar isso na cabeça dela? Porque ela foi uma pessoa que nunca se alimentou bem. Quando comia besteira, mas não se alimentava bem, ficava o dia inteiro sem comer. E foi uma vez que teve um quadro de hipo, e daí me ligaram em casa, eu cheguei lá, o resgate estava em casa porque ela tinha entrado em hipo. Então, quando ela viu que o negócio foi, sabe, o resgate em casa, tal, que ela entrou num quadro de hipo, aí foi quando ela começou, se não se alimentar, direito, foi o que eu falei para ela. Eu falei, remédios, se tiver que tomar na hora certa, toma. E por que não se alimentar e não fazer exercício como forma de tratamento? Aí o negócio melhorou. Mas, mesmo assim, sempre tem alguns ajustes, né, para serem feitos. Então, começou com um treinamento, mas mesmo nessa época o treinamento ficou deficitário por conta, só treinava os dias que eu ia, e eu sempre ia para passar mais o treinamento de musculação, mas o treinamento resistido. E o aeróbico deixava por conta dela e não fazia o aeróbico. Então, ficava, sabe? Então, a gente sabe que o aeróbico é extremamente importante para degradação de glicogênio e tal, e ela não fazia. Então, esse controle também não estava sendo muito bem feito.
Então, agora que ela tem o aeróbico, agora ficou na rotina diária dela, né? Então, é como se fosse o remédio dela. Então, ela tem 2 doses de remédio durante o dia. Ela mesma fala, de manhã, 6h30 da manhã, e à tarde, 4 horas da tarde. Esses são os horários que é para ela fazer o aeróbico dela. Contando com mais 2 sessões de treino que eu passo para ela de musculação. Daí eu consigo estar acompanhando duas vezes na semana, de 2 a 3 vezes na semana ela ainda faz exercício resistido. Então agora ficou show de bola. Tanto é que eu mandei as glicemias, os valores aí, né? E Foi. Tem aumento, sai fora da zona alvo, tudo, 250, 220, tá, mas é pouco, né? E o quadro de hipo, quase agora a gente já não tem. Pelo menos só o fato dela não entrar em hipo, ela já está super contente. Porque a hipo, a pessoa sofre mais, né? É o que eu sempre comento, né? Assim, o tratamento, a gente vai ter sucesso quando se tem aí o ajuste do medicamento, a alimentação e o exercício. A gente tentou fazer o quê? Jogar na comanda do exercício. Tudo bem, trouxe algum resultado, mas eu peguei as médias, né, da glicemia que você me mandou, até vou dar uma olhada aqui na planilha. Eu tirei o valor médio, está dando mais ou menos 176 de média de glicemia. Então, quer dizer, ainda está um pouco acima do que a gente quer. Só que eu vou te falar uma coisa, eu acho que nesse momento a gente conseguiu tirar ela daqueles quadros de hiperglicemia, que ela vinha direto lá acima de 300. Isso já foi uma melhora, né? E enquanto não ajustar realmente o medicamento, dificilmente a gente vai conseguir trazer esse valor médio aí de glicemia para baixo do que mais ou menos ele está. O exercício está dando o máximo dele, mas é que o medicamento também não está ajudando, então não tem como. Se ficar aumentando muito a dose dela de insulina basal, certamente ela vai ficar depois fazendo hipo, porque a basal vai ficar muito alta, então tem ainda que ajustar aí o medicamento. Mas o que eu quero, você falou assim, que ela já realmente ela não está fazendo hipo, as hipers também, né, a quantidade de hiperglicemia dela acabou diminuindo bastante. E você notou alguma mudança no comportamento dela em relação a talvez se sentir mais exposta, sei lá, alguma coisa assim? Que ela, pelo menos ela passou a acreditar no exercício, né? Você vê que não vai por um jeito mais tranquilo, a gente leva um susto, uma hora vai. Mas eu queria que você comentasse se ela sentiu já alguma melhora, alguma coisa, o que ela tem reportado aí para você? Vixe, é outra pessoa, não tem, é outra pessoa. Melhorou saúde mental, agora com atividade física, que nem hoje eu fui até a casa dela para passar o treininho para ela, domingo também é dia de treino, né? Aí cheguei lá, ela agora só anda com um balde, a vassoura para cima e para baixo. De primeiro ela não tinha ânimo para fazer nada, ela sempre falava, ia ao serviço, tinha até uma pessoa que tinha que ir lá ajudar ela durante a semana, porque ela não tinha condições. E agora não, agora ela faz tudo sozinha, agora tem que falar para ela parar. Mas, sabendo que o exercício promove tudo isso daí, deixa ela fazer. Daí que nem ontem. Daí ontem ela falou para mim, ela falou, hoje eu não acordei cedo para treinar porque eu estava muito cansada, porque eu estou trabalhando muito durante a semana em casa. Maravilha. Daí ontem foi o dia de folga dela, mas hoje já pegou duro. Mas não, agora de primeira ela não tinha disposição, não tinha ânimo para varrer a casa, não fazia. Agora não, agora é outra coisa, ela sente outra pessoa, bem mais ativa, e até mesmo o quadro depressivo, né? Estava entrando em depressão, porque não conseguia fazer nada, não saía de casa. Então, saúde mental também melhorou pra caramba. É outra pessoa, mais animada. Então, daí é que ela fala pra mim, nossa, o exercício é milagroso. Mas isso é o que eu falo, né? Quer dizer, só para deixar um pouco mais claro aí, pessoal, o que eu sugeri aí pro Johnny, né? O Johnny falou para mim assim, ó, minha mãe ela já tá treinando, ela treina pela manhã, era o horário que geralmente estava treinando. Então, aonde a gente pegou aí, né? Quando a gente pensa assim, eu tô treinando, aí, você fez um treino hoje? Fiz. Tá, então você vai fazer, ao invés de um treino por dia, você vai fazer 2 treinos, quer dizer, a gente vai ter um impacto na somatória desses estímulos em relação à carga total de treinamento. Então a gente trabalhou de que maneira? Tentamos manter o padrão que ela já vinha fazendo, né, pela manhã, que ela estava treinando. Então colocamos aí um trabalho com uma intensidade mais alta para ela fazer pela manhã.
que era o horário que ela já estava mais habituada a fazer o exercício, e também porque a gente sabe que pela manhã a resistência à ação da insulina também é maior. Então, fazendo um pouco mais de exercício durante a manhã, mesmo que você não tenha uma resposta na glicemia muito acentuada, quando inicia ali antes e depois do exercício, diminua, não diminua muito, a gente sabe que vai sensibilizar o receptor de insulina. E aí, o que eu sugeri que fosse feito depois? Fizesse o exercício para manutenção, então, um trabalho moderado à tarde. Então, sempre aí, 30, 40 minutos de manhã e ao mesmo tempo à tarde. Então, a gente manteve mais ou menos o volume e mudou as intensidades. Né? E isso, olha que interessante, né? Às vezes fala, poxa, a pessoa tem diabetes lá, vai fazer exercício 2 vezes por dia. Quando a gente dosa direitinho a carga de treinamento, o resultado é maravilhoso, não tem o que falar. Né? É o que o Johnny tá comentando aí, né? Dela tá se sentindo muito melhor, mais animada. Ela chegou a reclamar para você, Johnny, que ela se sentiu mais cansada por conta de treinar 2 vezes por dia, sentiu às vezes a musculatura, ela reclamou alguma coisa? Como é que foi esse processo de adaptação aí para ela? Não, ela não reclamou, e às vezes ela faz até além do que é passado, né? Para ela fazer 30 minutinhos naquela intensidade mais elevada, né, aumentando, diminuindo a rotação ali, ela ainda às vezes faz um pouquinho mais, principalmente no período da tarde, que é o moderado, então ela consegue estender. De manhã ela não passa tanto, mas o da tarde, o moderado, ela de 30, às vezes faz 45, 50 minutinhos, mas não relata não. Então até a intensidade, até a carga, já posso até estar ajustando já para ela, porque já ficou leve. Uma coisa que aconteceu essa semana, foi quarta-feira que eu fui dar o treino para ela, eu cheguei, daí estava um pouquinho mais alta a glicemia. Então, eu fui por volta de, ela treina pela manhã, faz aeróbico, e por volta de 11 horas que eu passei lá para dar o treino para ela, estava em torno de 230. Então, também mudei ali o treino que eu ia passar para ela, né? Então, ia passar a musculação, treino de força e tal, fiz por passagem, aumentei o número de alternado por segmento, aumentei o número para a gente trabalhar mais a via glicolítica dela. E durante o treino, medi novamente, daí tinha baixado um pouco, tinha caído, não tinha subido, tinha caído para 219, e após o treino, no final do treino, tinha chegado em 199. Então já tinha, e depois caiu, né? Que daí já era o horário dela tomar insulina, daí depois mais tarde foi diminuindo, mas daí, que nem você falou, não tem uma receita de bolo, né? Então vai de dia para dia. Você chega para passar um determinado tipo de treino, tá alto, daí você tem que. E outra coisa que eu ajustei também, que daí foi até a orientação sua, foi a ingestão de água, né? Então agora toma água pra caramba durante os treinos. Primeiro não tomava tanto, principalmente à tarde. Não está reclamando de estar indo mais no banheiro, não? Eu estou tomando muita água, estou indo muito no banheiro. Não reclamou não. Agora fala que toma bastante água. Toda hora está tomando água durante o treino. Mas essa questão da hidratação, né, da oferta de água para o sistema, ele é importantíssimo, principalmente quando vai fazer o treino e está com hiperglicemia, né? Não tem jeito. Isso aí é fundamental, né? E lembrar disso. E muitas vezes, como às vezes é pontual, né, a hiperglicemia, às vezes passa até meio desapercebido isso, né? Uma questão de tá com hiperglicemia, mas tá tudo bem, você não lembra desse detalhe. Porque isso é uma coisa que às vezes eu fico preocupado, né? Porque nós que somos profissionais de educação física, o terror, claro, quem tem diabetes detesta fazer hipoglicemia. Isso aí não precisa nem falar, porque você se sente mal mesmo. O desconforto é muito grande. E o profissional de educação física não quer que a pessoa na aula dele faça hipoglicemia, porque vai se sentir mal, e isso é ruim para a gente. Mas às vezes na preocupação, né, nesse foco de, não pode fazer hipo, esquece de uma coisa básica, que é justamente a gente ter água suficiente para ajudar na termorregulação lá durante o esforço. Então, são situações que realmente é o que você está falando, né, que eu sempre comento, a gente não tem uma receita de bolo, mas eu me preocupo muito em trazer informação para vocês, justamente para, naquele momento, né, que é profissional de educação física, naquele momento, o que eu faço? Né? Tá com hiperglicemia, poxa, eu sei que vai estar gerando, acelerando aí o processo de desidratação.
vai fazer exercício, né? Que tipo de exercício que vai fazer? Então, isso que é importante, né? Essa é a ideia, de trazer e conhecer mais ou menos os efeitos dos exercícios, dentro, muitas vezes, do mesmo exercício. Porque qual é o detalhe que a gente tem? Fala assim, vou fazer, tá, a glicemia está lá, está um pouco mais baixa, então eu vou fazer um trabalho aí de força, né? Mesmo do jeito que se faz aí com a sua mãe, por exemplo, adaptado aí com elástico, com halter. Só que eu acho que o treino, o modelo, né, de treinamento, você pode usar o mesmo. Se você tem uma bicicleta para fazer o treino, usa a bicicleta. Tá com a glicemia um pouco mais baixa, aumenta a intensidade. Tá mais alta, trabalha com uma intensidade mais moderada, de uma maneira, um período um pouquinho maior, muito volume. Agora, não, eu só tenho, dá para trabalhar a musculação, então gosta de fazer musculação, não tem problema, é a mesma coisa. Exatamente o que você falou, né, que eu tinha realmente sugerido isso, quer dizer, está um pouco mais alta a glicemia, vai fazer trabalho de força, faz por método de passagem, faz circuito, não tem problema, faz gastar energia, quer dizer, a gente direciona o treino para a pessoa que tem diabetes, ele vai entender o seguinte, eu gosto de fazer musculação, tá bom. E todo mundo sabe que o treino de musculação, independente do que você quer com ele, se você quer aumentar sua resistência muscular, se você quer fazer trabalho de hipertrofia, se quer trabalhar, não interessa o que você está querendo, trabalho de explosão, sempre a gente vai ter o quê? Variações nos métodos de treinamento. Então, cabe para a gente fazer isso, né? A responsabilidade é nossa. Então, para a pessoa, ele fala, eu gosto de treinar musculação. Tudo bem, cada dia que ele vai fazer o treino é um pouco diferente ali. Que vai estar direcionado ao quê? A glicemia dele e ao objetivo que a gente quer em relação a isso. Mas o estímulo é o mesmo, é do jeito que ele gosta. O que mais me preocupa é isso, é fazer quem tem diabetes fazer o exercício que ele mais gosta, que aí não vai parar mesmo de fazer. E eu fico muito feliz de ouvir você falar desses benefícios extras, né, do que a gente pensa aí quando a gente fala de exercício de diabetes, todo mundo pensa o exercício para diminuir a glicemia. Quer dizer, fora isso, você comentou a mudança no humor, a disponibilidade dela, né, a questão psicológica, já estava caindo em depressão, e olha que interessante que é. Então, quer dizer, o exercício em si, ele vai, claro, descarga de adrenalina, noradrenalina, lá, um monte de catecolamina, e depois vai liberar um monte de endorfina, quer dizer, vai trazer bem-estar para a pessoa. Isso a gente tem que levar em consideração, né? E também é importante entender que em algum momento a glicemia de repente vai baixar super rápido, daqui a pouco vai baixar menos. Tudo isso é importante para ver. Mas como o controle dela estava bastante, né, difícil, assim, ela percebeu que deu uma boa ajudada, né? E o que é mais legal é que ela resolveu realmente adotar o exercício, isso aí me deixa muito feliz. Sim, ela mudou totalmente, e até mesmo nos métodos de treino, porque eu não posso pensar só na glicemia em si, né? Então, tem que pensar na terceira idade, então, no quadro de sarcopenia, de inatenia, então, até mesmo para eu trabalhar o cognitivo, então, às vezes eu mudo, coloco exercícios mais complexos, unilateral, essas coisas, aumenta a complexidade do exercício também, não só pensando lógico, pensando na glicemia também, mas eu tenho que pensar em outros fatores, né, no geral. Então, nós somos da área, o trabalho é mais, complexo, né, então é um macro, né, a gente tem que pensar num todo. Focar naquilo que é o objetivo, mas tem que pensar também no que envolve, né? Então, a manutenção da massa muscular, manutenção de força, todas essas coisas, né? Então, é complicado, mas tá dando certo, tá gostando da brincadeira. Outra coisa importante também salientar é a alimentação, né? Então, ela está aprendendo melhor agora. Então, amanheceu com a glicemia abaixo de 100. Vai treinar? Não vai treinar sem ter comido, sem ter ingerido o carboidrato, esperar 15 minutinhos, mede de novo, para ver se está 115, 120 para começar, abaixo de 100. E de primeira ela não tinha essa noção, né? Então, saía fazer o treino. Agora não, à tarde também é a mesma coisa. Então, vamos ver como que vai estar para ver com que precisa suplementar, né? Vai mais carboidrato, menos carboidrato. Então, agora tá melhorando um pouquinho. Isso daí ajudou também, principalmente pela manhã. Que eu sempre falo, né? O sucesso no tratamento ele vai estar vinculado entre o medicamento, a alimentação e o exercício. Não adianta. Cada um tem sua função ali específica, mas a associação dos três é que vai
trazer sucesso. Eu acho mais legal de tudo isso é que, igual você falou assim, gosta muito de comer porcaria. Só que pode perceber, quando a gente começa a fazer exercício, o seu corpo, normalmente, você vai perceber que você vai se sentir atraído a comer mais alimentos que realmente são mais interessantes para o nosso sistema e não tanto porcaria, né? Então, isso eu acho que também fica associado. E a pessoa começa a prestar um pouco mais atenção nos alimentos que está comendo, na quantidade que está comendo, e o quanto está influenciando na glicemia, né? Isso também eu acho que é uma coisa bastante importante. E algo que você falou aí da questão relacionada a pensar no trabalho como um todo. Isso é fundamental, principalmente quando a gente trabalha com quem tem diabetes, porque às vezes me preocupa, tem muito profissional que fica trabalhando preocupado só com a glicemia. Não, é dentro do trabalho global, né, dentro do geral, quer dizer, a pessoa tem um problema metabólico, mas ele também tem, claro, a questão com a idade, nessa sarcopenia, ela é muito presente. Isso aí, claro, vai influenciar no quê? Perda de equilíbrio, quer dizer, a gente não quer que nenhum aluno nosso fique aí caindo e se machuque, né? Então, a parte da coordenação, como você falou, de colocar exercícios que sejam mais, com grau de complexidade maior, exercícios mais simples, isso aí sim tem que ser trabalhado e tem. O que você está fazendo, parabéns aí pela sua visão em relação a isso, que eu acho que é isso que a gente tem que ter realmente com nossos alunos, né? Independente de ele ter diabetes ou não, tá? Mas muitas vezes fica só focado no diabetes. Deixa eu só ver aqui que a Andy, né? Eu vi aqui a pergunta, peraí, deixa eu ver aqui. Tá, ele colocou aqui alguma coisa da musculação, peraí, deixa eu achar aqui de novo. Aqui. O desfibrilamento muscular, se ele demora a melhorar. Quer dizer, o problema é o seguinte, por que está acontecendo o desfibrilamento, né? Porque a questão de desfibrilamento, muitas vezes, ela está relacionada, porque a questão é, a gente precisa aí de uma quantidade de cálcio adequada para poder fazer a contração muscular. Se você tem o desfibrilamento, normalmente você vai ter problema aí com questão de aparecimento, muitas vezes, de cãibra. E aí, claro, precisa ver se às vezes não está acontecendo isso por um processo de desidratação, né? Isso aí é um outro detalhe aí que a gente tem que levar em consideração também. Porque a questão é a hidratação como está. E outra, você não está usando para tratamento de hipertensão medicamento aí que seja diurético. O diurético também vai influenciar. Então precisa dar uma investigada melhor aí, né? Se ter ovo, frango, batata doce, aí se é bom para quem quer ganhar massa magra. Olha, o ovo e o frango são alimentos que eles têm aí, são de origem animal, então todo alimento que é de origem animal, ele tem todos os aminoácidos necessários aí para o nosso corpo, pensando aí nos aminoácidos que são não essenciais, né? Que são aqueles, os aminoácidos que são essenciais, são aqueles que o corpo não vai produzir. Então a gente precisa consumi-los através da alimentação. A gente consegue esses tipos de alimentos sendo alimentos ricos em proteína com origem animal. Então, frango, que o frango, geralmente o pessoal gosta muito de comer frango porque ele tem uma concentração de gordura muito baixa, né? E o ovo é um alimento extremamente importante, né? Porque além da clara, que tem uma grande concentração aí de proteína, na gema, né, que se acreditava ali que se tinha aí gordura ruim, ela realmente não é, né? No fim, ela é benéfica para o nosso sistema. Então, são alimentos que sim, eles vão fazer. Agora, o problema não é o comer o ovo ou comer o frango. Na verdade, tem que pensar no seu objetivo, qual é, no caso de ganhar massa magra, a questão relacionada à distribuição dos alimentos, né? Primeiro precisa ver a quantidade de alimento que você está consumindo, quanto realmente de calorias você está consumindo, quanto você está gastando com o treino, e se a distribuição dos macronutrientes está correta. Porque não adianta nada ficar se entupindo de proteína se de repente você está consumindo uma quantidade de carboidrato que não seja o suficiente. E esse monte de proteína, uma parte dela vai entrar sim para a parte de síntese proteica, e uma boa parte dos aminoácidos que são não essenciais, eles vão acabar indo para o fígado para gerar energia, para virarem glicose. E o detalhe vira glicose, só que nesse processo químico gera aí ureia. E a ureia vai ter que ser eliminada pela urina. E, consequentemente, muitas vezes leva aí a processo de desidratação, dependendo da quantidade que a gente tem aí de ureia sendo produzida nesse processo da conversão do aminoácido. Primeiro vai ser produzida a amônia e depois, como produto final, vai ter a ureia.
Então, antes de qualquer coisa, quer dizer, o que é importante? Ter uma alimentação mais ou menos equilibrada, com os percentuais, geralmente, que são recomendados, então, em termos de ingesta de proteína, em torno de 15%, no máximo 20% aí do total de calorias que você está comendo. Então, isso é importante. E também, não que necessariamente você precise consumir somente alimentos de origem animal com proteína. Comer alimento de origem vegetal também pode. O que precisa é que os alimentos de origem vegetal, eles não vão ter todos os aminoácidos como acontece com o de origem animal. Você tem que combinar na mesma alimentação vários alimentos que contêm vegetal. Mas o mais importante, acho que nesse primeiro momento é isso. Com relação à batata doce, o pessoal gosta muito de comer batata doce por conta aí da energia que ela vai gerar, né? Ela vai trazer aí uma quantidade com carboidrato, claro que ele vai chegar um pouco mais lento no sistema, mas ao mesmo tempo ela tem uma carga glicêmica aí um pouco mais alta, então vai fornecer bastante glicose aí para o sistema também. Se você tem diabetes, né, não sei se você marcou aí, mas se tiver diabetes tem que tomar um pouco de cuidado com isso, que até um dia desses aí eu postei, está até lá no Telegram, que eu tinha feito exercício pela manhã, e o que aconteceu? Naquele dia eu acordei pela manhã e comi um pedaço de batata doce, né? Eu treinei tudo e a resposta na glicemia foi bem menor do que normalmente eu estou acostumado a ter com aquela intensidade. Então a gente tem que levar em consideração também essa questão aí do tipo de alimento, aí, carboidrato, e qual a resposta que vai ter aí no sistema. Tá certo? Se for alguma dúvida aí, pode perguntar de novo aí, sem problema. Então, Johnny, essa questão aí que você está falando da sua mãe aí, com relação a pensar realmente na parte global, né? Isso eu acho que é o mais fundamental aí. Claro que a gente vai monitorar a glicemia, né? Porque naquele dia a gente vai adaptar, mas nunca deixar de dar estímulos que vão fazer sempre buscar aí a melhora na qualidade de vida, ou, no caso, né? Igual o Andy aí está perguntando a respeito de ganhar massa magra, o objetivo é ganhar massa magra, tudo bem. Só que para você ganhar massa magra, seu metabolismo tem que estar mais ou menos equilibrado, não adianta ficar para ganhar massa magra, não me entupir lá de whey protein, por exemplo, eu vou comer, né, vou aumentar a quantidade de proteína que eu tenho aí, comer um monte de batata doce, depois ficar hiperglicêmico, não vai adiantar nada, porque aí vai atrapalhar, inclusive, o processo de síntese proteica no sistema. Então, o detalhe é bem isso aí mesmo, né? Dentro do que a pessoa quer, ela gosta de musculação, vai fazer musculação, se o objetivo é ganhar massa magra, vai fazer, não tem problema. Isso aí a gente não vê problema nenhum, o único problema é quando tem lá alguma complicação crônica do diabetes, aí talvez tenha que adaptar o exercício. Mas de primeiro momento aí é o que realmente vai funcionar e funcionar muito, né? Então, acho que esse aí é o mais importante aí, né, Johnny? E me fala aí, então, pode falar, fala aí. Não, toma cuidado com as comorbidades, né? Que daí o diabetes não vem só ele, né? Então vem as doenças atreladas aí. Então, hipertensão, que é uma delas, que nem minha mãe também é hipertensa, né? Então tem que tomar cuidado com tudo isso daí. Então não pode olhar só para uma coisa. Então no treinamento, tem que tomar cuidado com duplo produto, frequência, pressão arterial, que a pressão dela agora com a atividade física não tá em torno, quando tá normal, tá em 12, mas geralmente tá em 13, 14, sabe? Tá 140/80, tá sempre assim. 130 por 70, então... Mas E eu vi que mesmo quando ela faz hiper aqui, eu tava olhando os valores, ela tá hiperglicemia, tá com 190 e pouquinho, 200 e pouquinho. Uma hora ou outra que eu vi aqui, eu acho que uma vez de 300 e alguma coisa, mas no geral... melhorou muito em relação ao que estava lá da primeira vez que a gente conversou. Sim, esse negócio de 500, 400, ela, graças a Deus, nunca mais chegou. Então, ela tá... Então, quando eu ligo para ela, pergunto, mãe, quanto tá? Que todo dia eu ligo, né? Já mediu? Não, eu medi. Hoje tá um pouco mais alta, tá 155. Pô, tá bom pra caramba. De primeira era 300, 500, agora não, hoje está um pouco mais alta, hoje está 155, esses dias amanheceu alta, amanheceu com 170, daí realmente estava um pouco mais alta do normal, né? Mas agora os valores dela já estão bem, já está exigindo demais os valores agora. De primeiro era acostumada com 500, agora chega a 180, já está alto, já está passando do alvo, até 179 está no alvo. Ah, não, passou de 180, já tá alto pra caramba.
Então, E, mas isso refletiu, olha como mudou o comportamento dela, né? Imagina como ela se sentia com 500 e pouco de glicemia, cara. E fica um bagaço mesmo, não tem jeito. Então, e é bom que ela sentiu e ela sabe agora qual a referência, né? Isso é bom. Isso é muito bom mesmo. e outra coisa, quando eu entrei, você estava falando da retinopatia, né? Exato. E tá, retinopatia. E sofre muito, que nem ela perdeu 70, 80% de uma visão, né? Então, É, por conta do diabetes. E a neuropatia também. Ela sofreu também há um tempo atrás aí, teve que fazer cirurgia, não estava indo sangue pro dedo, sabe? Então tem que fazer a cirurgia, tal. Então correu aquele risco, mas graças a Deus voltou, ela com a cirurgia começou a voltar com a medicação, aí na época ela treinava, fazia musculação, daí já não tinha como fazer membros inferiores, mas continuou com membro superior, entendeu? E sim, agora, graças a Deus, zerou. Tipo, voltou que bom. normal, tal, mas Sim. a pessoa sofre demais. É. Quem Então, esse é o problema, né? E é silencioso, né? Não dói, não acontece nada. A hora que começa a aparecer, cara, aí aparece tudo, esse é que é o problema maior, né? que eu falo para ela, né? Eu falo assim, mãe, mais de 50 anos, se tivesse, que a gente não sabia, ela não sabia, eu muito menos. Então, se mais tivesse tomado cuidado, feito o tratamento certinho, com exercício regular, tudo, a pessoa convive normal, né? Então, você tem atletas, eu vejo aí que tem muita gente que participa da live aí, que corredores, mountain bike, então fazem provas longas, então a pessoa convive. O negócio é saber controlar, né? Então, quando Deu uma travadinha aqui. Vou esperar um pouquinho aqui para voltar. Tá me ouvindo bem aí, Té? Não travou. Caiu aqui o Johnny. Caramba. Ô, Andy, você está perguntando aqui a respeito de fratura, né? Da pessoa que tem diabetes aí, tem alguma fratura e ele tem algum problema aí para reposição, para cicatrização. No caso, é assim, o indivíduo que tem diabetes e ele tiver descompensado, fratura, qualquer tipo de lesão que ele tiver, ele vai ter dificuldade sim em cicatrizar. Agora, se ele está dentro de um controle adequado, isso não acontece. Tá? O tempo de cicatrização é igual de uma outra pessoa que não tem diabetes. Tá certo? Então, a questão é, se a pessoa tem diabetes, esse negócio de falar, quem tem diabetes, se cortar, demora para cicatrizar, se tiver alguma fratura óssea, demora, vai demorar mesmo, porque se o corpo não está, se o diabetes não está bem controlado, o metabolismo está em desequilíbrio. Se ele está em desequilíbrio, não tem como fazer síntese proteica. Então, aí a coisa fica complicada mesmo. Agora, quando está controlado, não tem problema. Está dando dentro do padrão aí de controle, vai cicatrizar normalmente, pode ficar tranquilo, tá bom? Então a ideia é sempre orientar aí quem tem diabetes ou está treinando ou mesmo tá aí, cuidando, né? O cuidado vem aí do medicamento, da alimentação e do exercício, vida normal. Não tem aí. Claro que tem dia que a glicemia está um pouco mais baixa, outro dia está mais alta, coisa assim, mas a questão é sempre você conseguir fazer realmente esse controle, tá certo? Deixa eu ver aqui que a Rose está pedindo uma. Deixa eu só ver aqui que chegou uma solicitação. Deixa eu só. Vamos ver se a gente consegue aqui. Porque o Johnny, eu não sei o que aconteceu com ele lá, se foi a internet dele, o telefone que acabou a bateria, acabou saindo e não voltou mais. Boa noite, Rose. Rose, boa noite. Eu acho que ela acabou chamando por
por acidente. Deixa eu ver aqui se o Johnny voltou, mas não... pelo jeito ainda não. Pessoal, já está chegando aqui a 1 hora de live e o Instagram, geralmente, ele não tem muita conversa, ele pega e corta mesmo a gente. Quero deixar aqui meu agradecimento aí ao Johnny, né? Infelizmente a gente teve um problema técnico, aí ele não, aparentemente não conseguiu voltar. Agradeço a vocês, né, que ficaram aqui até o final. A ideia da live é essa mesmo, né? A live de 20, a gente conversar sobre exercício de diabetes. Então, semana que vem a gente tem mais uma aí, né, no domingão, às 8 da noite. E durante essa semana agora, a gente vai continuar com essa série de lives aí, diabetes, você no controle, né, rumo aí a hemoglobina glicada, né, a jornada da hemoglobina glicada menor de 7%, onde eu vou continuar trazendo assuntos, né, que vão ajudar a chegar logo a um bom controle do diabetes e também temas aí que muitas vezes vão servir como obstáculo, a gente vai ter que aprender a driblá-los, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Uma ótima noite para vocês, uma ótima semana, né, para todos. E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Até mais, um abraço.